Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Irmão, antes de eu ler a palavra, eu queria adorar nosso Deus com louvor aqui, irmão. Irmão, solta aí para nós aí, irmão. E adorar nosso Deus, que Ele é digno de toda a honra e toda a glória, né, irmão? Eu não sou nem pregador, nem adorador. Eu sou só adorador do rei, né, irmão? Posso soltar aí, irmão? Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. O meu início pode ter sido tão doloroso em mim, mas estou certo em todo tempo, Deus cuidará de mim. Eu sei que o meu Deus tem o melhor pra mim, pra mim. A tua destra me fortalece, me faz prevalecer. E tem no meio desse deserto, eu vejo a mão de Deus. Eu sei que o meu Deus tem o melhor pra nós, pra nós. Deus não mudou, Ele não mudará. Suas promessas em mim cumprirá. Sei que o meu fim vai ser melhor. Meu Deus está comigo. A sua destra me fortalece, me faz prevalecer. E tem no meio desse deserto, eu vejo a mão de Deus. Eu sei que o meu Deus tem o melhor pra nós, pra nós. Deus não mudou, Ele não mudará. Tuas promessas em mim cumprirá. Sei que o meu fim vai ser melhor. Meu Deus está comigo. Deus não mudou, Ele não mudará. Suas promessas em mim cumprirá. Sei que o meu fim vai ser melhor. Meu Deus está conosco. Sei que o meu fim vai ser melhor. Meu Deus está conosco. A Ele toda a honra e toda a glória. Não, o irmão falou, eu não sou pregador, nem santo cantor, mas eu gosto de adorar.
Igual nós lemos aqui na palavra oficial, né, irmão? Em 2 Coríntios, né, 13. Nós lemos aqui, irmão, sobre Paulo, né, ordenando a igreja de Coríntios, né, segundo 13 aqui. 2 Coríntios 13, irmão. Vou ler alguns versículos aqui. Vou começar do 3, irmão. Visto este que aprovo de Cristo, que fale em Cristo, no qual não é fraco, mas para convosco ante de vós, entre vós, para que ainda no qual foi crucificado por fraqueza, vivendo contudo pelo poder de Deus, porque não há também sede fraco nele, mas vivemos como ele, pelo poder de Deus que há em vós. Irmão, palavra, né, irmão? Deus. Paulo, né? Paulo foi um grande escritor, irmão. Paulo a vida dele é muito maravilhosa. Escreveu quase o Novo Testamento inteiro, irmão. E o que aquele homem padeceu pelo Evangelho de Cristo, né, irmão? Antes ele passava a matar as pessoas pelo Evangelho, irmão. E depois que ele se converteu, que Deus transformou a vida dele, irmão, ele foi maravilhoso, irmão. Ele não teve presente com o nosso Salvador Jesus Cristo, igual os 12 discípulos, irmão. Mas ele recebeu essa revelação do próprio Jesus Cristo, irmão. Ele foi arrebatado ao terceiro céu, irmão. Terceiro céu. Homem nenhum fez isso aí, irmão. Nem os 12 discípulos foi, irmão. Mas ele teve esse privilégio de ir ao terceiro céu com o nosso Salvador Jesus Cristo, né, irmão? Privilégio de muito, mas o que é que aquele homem padeceu pelo Evangelho, né, irmão? O homem passou por tantas coisas e onde ele chegava ele era martirizado, né, irmão? Porque antes ele matava os cristãos, agora os próprios cristãos, donos da lei, queriam matar ele, irmão. Onde que ele ia, irmão? Ele era perseguido, irmão. Mas ele nunca deixou de falar do Evangelho de nosso Deus. Nunca, jamais, irmão. Jamais onde ele ia é falando do amor do nosso Deus, irmão. Isso aqui também para a nossa vida aqui, porque como nós lemos aqui, ó, os 5. Examinai vós mesmos e permanecei na fé. Provai vós mesmos. Ora, não sabeis quantos vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, senão o que está reprovado. Sei. Espero mais entender, porque não somos reprovados. Irmão, se o nosso Deus está conosco, irmão, jamais as pessoas podem achar o que achar, irmão, da sua vida, irmão. O que é importante é você e Deus, irmão. O que é que Deus está achando da minha, da sua vida, irmão? Isso aí é para nós refletir todos os dias da nossa vida, né, irmão? O que é que o nosso Deus está achando da minha vida e da sua vida, né, irmão? E Paulo, ele tinha esse cuidado de falar com a igreja aqui em Coríntios, né, irmão? Porque ali em Coríntios, eles adoravam vários deuses, irmão. Eram vários deuses lá. E ele nem sabia que era o Deus verdadeiro lá, né, irmão? E Paulo encorajando os irmãos, né, irmão? Se Jesus Cristo está na nossa vida, irmão, quem é contra nós, irmão? Pode levantar o inferno que levantar, irmão. Nós podemos passar pela tempestade que foi, irmão. Mas se o nosso Salvador Jesus Cristo está com nós, irmão, jamais não deixa nos abandonar, irmão. O nosso Deus, às vezes as pessoas até falam, irmão, servir a Deus é a coisa mais fácil, né, irmão? Mais fácil pelo evangelho que as pessoas estão falando aí, que hoje é só evangelho de prosperidade, você não pode passar nada, né, irmão? Mas esse aí não é o verdadeiro evangelho do nosso Salvador, né, irmão? O evangelho dele é padecer pelo evangelho, irmão. É padecer. Hoje qualquer coisa que a gente serve a Deus, hoje nós não quer mais nem adorar a Deus, nós não quer fazer mais nada para o nosso Deus, irmão. Imagina Paulo aqui, esse é o exemplo de Paulo, né, irmão? O exemplo dele é quase o exemplo do nosso Salvador Jesus Cristo, irmão. Que ele passou ali na vida dele, irmão. E o que ele deixou escrito para nós, o nosso Salvador Jesus Cristo está com nós, irmão. Ele deixou o Espírito Santo para não estar conosco nos nossos tempos de dificuldade, irmão. Nós não podemos, às vezes nós não olhamos para um lado, olhamos para o outro, não tem ninguém que estenda as mãos para nós no tempo que a gente está, né, irmão? Mas o nosso Salvador Jesus Cristo, irmão, Ele está conosco 24 horas, irmão. Todo tempo, todo momento está, irmão.
Fale para ele, irmão. Tudo que você sente, coloque na mão dele, que você vai ver o que o nosso Deus faz, irmão. Às vezes nós não podemos sentir, às vezes nós até sentimos algo que os irmãos estão passando. Às vezes nós temos até condições de ajudar e às vezes nós não ajudamos. Irmão, mas coloque na mão de Deus, irmão, que Deus, esse Deus, o Deus poderoso que a gente serve, irmão. Se nós sabemos o poder que o nosso Deus tem, irmão, nosso Deus é imenso, irmão. Imensidão, imenso Deus. Imagina, Deus criou a natureza, irmão. A natureza adora o nosso Deus. Aí, irmão, nosso Deus, Ele é maravilhoso, irmão. Então, e no 7 aqui está escrito: rogo a Deus que não faça mal algum, não para que sejamos achados, aprovados, mas que vós mesmo fazer o bem, embora não seja como reprovado. Irmão, se a gente está fazendo o bem, irmão, jamais nós vamos ser reprovados, irmão. Algo que Deus deixou na sua palavra, irmão, é para nós fazer o bem a qualquer um, né, irmão? Não olhar a cara da pessoa, não olhar se a pessoa é crente, se não é crente, é fazer o bem a todos. Esse é o principal evangelho do nosso Deus, né, irmão? Amar o próximo como a ti mesmo. Às vezes nós fala, é só falar, é fácil, mas cumprir isso aqui, irmão, vai muito além, né, irmão? É muito além do que a gente pensamos, né, irmão? Porque isso aqui é fazer o bem até a alguma pessoa que bate na nossa cara, que faz alguma coisa com a gente, e a gente tem que perdoar aquela pessoa, tem que conviver com aquela pessoa. Esse é o amor do nosso Deus, irmão. Esse é o amor do nosso Deus, irmão. Ele quer que a gente libere perdão, né? Porque às vezes nós não conseguimos liberar perdão para as pessoas, né? Tem várias pessoas que magoam a gente, mas nosso Deus quer que nós fazemos o bem sem olhar a quem, irmão. Não olha a quem, faça o bem, irmão, que naquele grande dia você vai ter um grande galardão, irmão. E no 9 aqui está escrito: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, irmão. Nós temos que andar pela verdade. A verdade é como o irmão está falando aí, irmão. E a nossa história? Como foi nosso começo, né, irmão? Nosso começo, como é que a gente caminhou com o nosso Deus? A maioria, ninguém já veio, já nasceu já evangélico, né? Evangélico é a gente falar, né? De aceitar o nosso Deus, né, irmão? Mas quantas coisas Deus tem feito na nossa vida, né, irmão? E o nosso fim, irmão, como eu cantei esse louvor, e o nosso fim vai ser muito maravilhoso, irmão, porque hoje aqui nós vivemos as aflições da vida, tem tantas coisas querendo nos impedir, irmão, mas nós vamos morar lá no céu, irmão. Isso é privilégio, irmão. Aí veio, eu sou casado aqui, eu não estou com a minha aliança aqui, mas aí, irmão, aí veio, nós temos aliança aqui no dedo, lá no céu nós vamos pisar no ouro, irmão. Pisar no ouro, é pisar no ouro aqui, ó. É pisar no ouro, irmão. Isso não é que privilégio, irmão. E nós vai estar 24 horas com o nosso Salvador Jesus Cristo, irmão. E lá não haverá mais pranto, nem dor, não haverá mais nada, irmão. Lá não haverá mais nada. Enquanto nós estivermos nessa vida, aqui nesse mundo, nós vamos ter tudo isso aí, irmão. Enquanto nós não partir desse mundo, irmão, nós vamos ter aflição, vamos ter tudo, irmão. Mas quando nós estiver lá na glória, com o nosso Salvador Jesus Cristo, lá não vai ter mais nada, irmão. Por isso, irmão, faça o bem, irmão. Faça o bem, não olhe a quem, irmão. E olhe só para o nosso Salvador Jesus Cristo, porque aqui ele está falando que nós temos que andar com a verdade. A verdade, às vezes a verdade dói, mas é essa palavra que não vai levar para o céu, né, irmão? Não é a palavra de bênção, não. Ô, irmão, vem fazer aqui, você vai fazer um voto aqui, você vai ganhar isso no nosso Salvador Jesus Cristo, irmão. Essa riqueza vai ficar tudo aqui na terra, aqui, irmão. Não vai lá para o céu. Lá para o céu, o que vai para o céu é as nossas boas obras, as boas coisas que a gente fizer aqui, que a palavra está falando aqui. Isso aqui que nós vamos levar para a eternidade, irmão. Tudo que a gente tiver aqui nesse mundo aqui vai ficar aqui, é ouro, é prata. Nós não vamos levar nada dessa terra, irmão. Então, irmão, e aqui o 9, né? O 9, como eu falei, né? E podemos, quanto à verdade, nada, né? Aí vem o 9. Porque nós regozijamos de estar fraco, porque vós mesmo estáis forte. O que deseja é a vossa perfeição.
Aqui, irmão, a palavra de Deus é tudo o contrário, né, irmão? Porque às vezes quando nós pensamos que nós estamos fortes, irmão, é o contrário. Nós estamos fracos, irmão. E quando a gente está fraco, irmão, é que a gente estamos fortes. Porque quando a gente está fraco, irmão, nós corremos por os pés do nosso Salvador Jesus Cristo, né, irmão? Enquanto está tudo bom, nós não estamos nem aí, né? Às vezes nós não estamos nem aí com o nosso Deus, né, irmão? Mas quando nós passamos alguma dificuldade, aí nós voltamos para os pés do nosso Salvador Jesus Cristo, né, irmão? Ainda bem que a gente adorando o nosso Deus, irmão. Não importa a circunstância, né, irmão? Porque não tem que importar a circunstância. Imagina Paulo, o que ele passou pelo Evangelho. Imagina se ele fosse olhar para trás lá, irmão, e renunciar tantas coisas, porque aquele homem, ele renunciou muitas coisas que a gente, eu acho que eu não renunciava nem metade do que aquele homem renunciou pelo Evangelho do nosso Salvador Jesus Cristo, irmão. Mas ele renunciou de tudo, irmão. E nós também, irmão, cada um que está renunciando aqui, você vai ver naquele grande dia, o grande galardão que o nosso Salvador Jesus Cristo tem para nós, né, irmão? E no 10 aqui ele escreveu: escreva essas coisas estando ausente, porque não esteja presente. Não usei vigor segundo o poder para que o Senhor me deu, para edificação e não para destruição. Irmão, o Paulo aqui, irmão, ele usava o poder que Deus deu, o evangelho que Deus deu para ele, irmão, não é para edificar a igreja, não para destruir, né, irmão? Porque tem hoje muitas pessoas que vêm com falso evangelho aí, né? Que nesse evangelho mesmo de prosperidade, né? Que nem as pessoas vêm para Jesus que sua vida vai mudar, irmão. Nossa vida muda, mas as aflições, todas as coisas que a gente tem que passar, a gente vai passar, irmão. Não vai ser só é paz e amor. Não vai ter só paz e amor. Onde que tem? A próprio nosso Salvador Jesus Cristo, irmão, ele falou, irmão, no mundo terei aflição, irmão. O próprio Salvador Jesus Cristo, ele veio a esse mundo, irmão. Ele, sendo o rei do rei, ele não foi aceito como o rei do rei. Imagina nós, irmão, por falar a verdade, imagina no mundo hoje em dia que a gente estamos vivendo. No mundo hoje que a gente estamos vivendo, irmão. Se você fala do Evangelho de Deus conforme você fala, irmão, você tem que medir até as palavras para você falar, irmão. Porque se você falar as coisas, dependendo do lugar, você já é até preso, irmão. Até que no nosso país. Que no nosso país não tá tendo censura. Tem vários lugares aí, irmão, que você não pode ir para a praça e falar do amor de Deus, não, irmão. Porque se for falar lá, você vai ser preso, irmão. Aqui no nosso país, não é nem lá fora, não é nem nos outros países lá, que no nosso país, irmão, que nem lá no Irã. O Irã lá na China, irmão, é tudo taxado, não pode falar nada do amor de Deus, tem que falar o que eles querem, irmão. E nesse tempo era igual o tempo de Paulo, né, irmão? Onde ele ia lá nas igrejas lá, irmão, lá tinha outros deuses, e ele tinha que falar do próprio Deus, irmão. E as pessoas não aceitavam aquilo lá. Não aceitava de bom grado, não aceitava aquilo que o Paulo falava, né, do verdadeiro Deus. E ele era crucificado, era batido, era preso por causa do Evangelho, mas ele nunca, jamais renegou o Evangelho. Foi até o último, até as últimas consequências. E está lá com o nosso Salvador Jesus Cristo. Mesmo assim, a nossa vida com o nosso Deus, irmão, jamais olhe para trás, irmão, olhe para frente, porque é importante estar ali, irmão. Está logo ali, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Porque ele foi para o céu e nos prometeu, irmão, que ele ia voltar, irmão. E, como eu falei, né, nós vamos morar lá no céu, né? E rua de ouro, irmão. Rua de ouro. Lá o rio é cristal, irmão. Olha, que privilégio isso é. Privilégio, né, irmão? Imagina pisar no ouro, né, irmão? E, por outro lado, também, nós temos que falar também, né, que quem não for para o céu, só tem dois caminhos, né, irmão? Isso é inferno, né, irmão? E a gente tem que falar, a gente não tem que falar só do amor. As pessoas hoje em dia falam, não, nosso Deus é só amor, irmão. Ele não é só amor, tem o outro lado também, né, irmão? Porque o nosso Deus, ele é justo e perfeito, irmão. Ele não quer que ninguém se perda, mas cabe as nossas escolhas, né, irmão? Cada um escolheu o que quer da vida, né, irmão? Deus não vem aqui
não força ninguém a servir Ele. Nosso Deus, Ele é tão educado, né, irmão? Se a gente não abrir a porta, Ele não entra, irmão. Ele é educado demais. Ele, como fez a gente, Ele podia entrar sem pedir permissão em nada, e entrando e fazendo. Mas Ele não. Ele quer que a gente falemos com Ele, irmão. Falemos exclusivamente para Ele, que a gente tem, que a gente precisamos, né? E Ele, como todo poderoso, irmão, que Ele não precisava de nada. Ele não precisava, porque Ele fez todos nós. Ele sabe de todas as coisas, antes da gente estar falando, irmão. Mas Ele é educado, né, irmão? E aqui no 10, né? Quanto mais, irmão, rogo vós, sede mesmo perante viver em paz, em Deus e amor, e a paz esteja convosco, né, irmão? O Paulo, ele é maior maravilhoso. Eu vejo o Paulo, irmão, ele quando começava a pregação dele, irmão, ele não começava, eu sou Paulo, nós já começava, o nosso Salvador Jesus Cristo, é Ele toda honra e toda glória, nunca ele, irmão. E ele poderia ser até o cara, né, irmão, porque ele escreveu quase o Novo Testamento, o novo todo da Bíblia, irmão. Ele podia achar o cara, mas ele não. Ele sempre colocava Jesus Cristo como primeiro. E sempre quando ele acabava o exército dele, com graça e amor e a comunhão, sempre todas as palavras de Paulo, ele sempre encorajando os irmãos a estar em comunhão, porque a gente tem que estar em comunhão, irmão. É palavra difícil, às vezes nós falamos comunhão. A palavrinha fácil, mas é difícil, né, irmão? É difícil, porque às vezes, irmão, nós vemos às vezes os irmãos, algo que os irmãos estão passando, nós às vezes tem condições de ajudar, e às vezes nós não ajudamos, irmão. Nós ajudamos até matar aquela pessoa lá, para não ver, às vezes aquela pessoa aqui pode estar subindo aqui, pode estar ganhando um cargo, e às vezes nós não queremos, não vou ajudar aquele irmão, porque lá na frente ele vai tirar o que é meu, irmão. Mas não é assim o reino do nosso Deus, né, irmão? É estender a mão, irmão. Porque se o irmão tiver aqui, subir aqui e fazer algo mais maravilhoso que ele, irmão, vou ficar alegre com o irmão. Irmão, deixa Deus usar o irmão. Não é, irmão? Mas tem as pessoas que não pensam assim, né, irmão? Pensa que o evangelho é só fama, né? Fama e status, né, irmão? Mas esse é o evangelho do nosso Deus, irmão. E eu tenho aprendido muito com a história de Paulo, né? Desse homem, foi tão maravilhoso, né, irmão? Renunciando tantas coisas, tantas paixões mundanas ali, para viver o Evangelho de Deus, padecer pelo Evangelho de Deus. Mas as cartas que ele nos deixou aqui, algo maravilhoso e algo que ele recebeu do próprio Deus, irmão. Ele podia tanto se gloriar, irmão, bater no peito igual os outros apóstolos, irmão. Os outros apóstolos aqui, estavam aqui no mundo aqui, quando o nosso Salvador Jesus Cristo estava, né, irmão? E ele não estava aqui, né, irmão? Ele foi ao terceiro do céu. Nem os discípulos foram ao céu, irmão. Só foram ao céu, depois foram mortos, irmão. Ele foi em espírito, irmão. O Paulo é privilégio, irmão. Foi direto para o paraíso, onde o nosso Salvador Jesus Cristo está lá, irmão. E ele recebeu todas essas cartas aqui do Novo Testamento, aqui, da mão do próprio Salvador Jesus Cristo, irmão. Ele até enfatiza aqui no Evangelho aqui em Gálatas, irmão, que ele fala, nenhum Evangelho, se for pregado pelo anjo, irmão, se o anjo descer aqui de lá do céu e falar para você, irmão, não é para você aceitar, irmão. Irmão, esse é o Paulo, irmão. É o Paulo que fala aqui em Gálatas 6 aqui. Quiser colocar aí, irmão, pode colocar para dizer que não é heresia aqui, irmão. Gálatas 1 aqui, ó. Está escrito aqui, ó. Quer ver, ó? Aqui, ó. Pode ser do 7, irmão. Gálatas 1 do 7. Coloca aí para os irmãos verem aqui, irmão. Pode ser que não é heresia, irmão. Ó, vou ler do 6, irmão. Maravilhoso. Maravilha-me que não posso passar de que não fui chamado à graça de Cristo para outro evangelho, no qual algum de vós inquietais, que não transforma o evangelho de Cristo, ainda vós mesmos, ou se um anjo do céu
vos anunciar outro evangelho, além do que já vos tem sido anunciado, seja anátema, irmão. Nem um anjo, irmão, um anjo do céu descer lá, irmão, e falar outro evangelho, irmão, é anátema, irmão. Isso aqui foi o próprio Paulo que escreveu isso aqui, irmão, foi do próprio Jesus Cristo, irmão. E aí, irmão, às vezes as pessoas falam em anjo, irmão, e eu estava vendo até uma pregação sobre anjo, irmão, mas anjo, irmão, é terrível, irmão. As pessoas veem que quer ver anjo, irmão. Irmão, os anjos que tem na Bíblia, irmão, cadê os irmãos? Irmão, anjo os anjos, irmão, os anjos são de batalha, irmão, são de batalha, trazer mensagem para o nosso Deus, irmão. E ele deixou esse evangelho, irmão, próprios homens, os próprios 12 discípulos, e o Paulo escreveu simples mortal, né, irmão? Porque se o nosso Deus queria realmente que fosse os anjos, irmão, ele não precisava usar nem eu, nem você, nem nada. Os próprios anjos viriam lá do céu e pregar o evangelho aqui, irmão, falar do evangelho do nosso Deus, mas nosso Deus deixou exclusivamente para cada um da gente, irmão, do nosso jeito, falar com as pessoas, irmão. Eu vejo que isso aí é privilégio, né, irmão? Porque cada um tem um jeito de falar para Deus, falar do amor de Deus, né? E Deus usa cada um do seu jeito. Deus usa eu do meu jeito, usa o irmão Zé ali de um jeito, Zé Vier do outro, o irmão ali de um jeito. Deus não usa ninguém igual, irmão. Deus ninguém usa igual, irmão. E não queira ser igual a ninguém, irmão. Deixa Deus usar do seu jeito, irmão. Do seu jeito, irmão. É falando errado, é não falando errado, irmão. Certo? Irmão, deixa Deus usar do seu jeito, irmão. Porque o tempo é de Deus, irmão. Então, é como Paulo escreveu aqui, né, irmão? Nenhum anjo vinha lá do céu, irmão, e falar outro evangelho. É outro evangelho da Bíblia aqui, irmão. É outro evangelho que não seja da Bíblia aqui, irmão. É para nós não aceitar. Não é para você aceitar, irmão. É para você aceitar que está aqui na Bíblia, aqui, ó. Escrito aqui na Bíblia, aqui, irmão. Imagina, o Paulo falando isso aí, irmão. Imagina se fosse outro, irmão. Então, e isso é o que Deus tem deixado para a gente, né, irmão? Falar do Evangelho do nosso Salvador Jesus Cristo, porque a gente somos discípulos, né, irmão? Eu creio, hoje em dia não está fácil falar do amor do nosso Deus, né? Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, irmão. Mas o nosso Deus, Ele é tão maravilhoso, irmão, que às vezes tem país que o Evangelho não entra, as pessoas não podem entrar lá, que nem lá para o Irã, lá, irmão. Lá, os irmãos conhecem muito bem lá a guerra que está tendo lá, em faixa de Gaza, lá, contra Israel, irmão. Mas lá, irmão, o próprio nosso Salvador Jesus Cristo, irmão, ele apresenta para as pessoas lá, e as pessoas lá conhecem o nosso Salvador Jesus Cristo, irmão. Ele vai lá, se faz presente, irmão. Porque lá, você não pode falar do Evangelho lá, irmão. Se chegar aqui, você falar do Evangelho, irmão, você é morto na hora. É na hora, irmão. Não tem conversa de você vai preso, não, irmão. Chegou lá, você entra golado a cabeça na hora, irmão. É na hora, não tem essa conversa, irmão. E o nosso Deus, irmão, ele se faz presente, e ele vai lá, irmão, se apresenta para as pessoas, e o Evangelho está sendo pregado, irmão. Está sendo pregado, porque a palavra do nosso Deus, irmão, ela é bem clara. Ide por todo mundo pregar o Evangelho, irmão, toda criatura, irmão. E hoje nós estamos vendo isso aí, irmão. Através da internet aí, às vezes as pessoas podem estar falando aí, irmão, qualquer lugar que você vai, irmão, até no meio do mato lá, irmão, as pessoas sabem que existe um Deus que criou todas as coisas, irmão. Eles sabem, irmão. Então, o fim está próximo, irmão. O fim está próximo, irmão. Às vezes nós não queremos falar isso, irmão. Mas é as escrituras do nosso Deus, irmão. É como a gente fala, né, irmão? O nosso Deus pode vir daqui 100 anos, 200 anos, 10 anos, ou pode vir agora mesmo, para cada um de nós. E é como o Paulo falou aqui, o que a gente está achando da nossa vida? Será que nós estamos sendo aprovados pelo nosso Salvador Jesus Cristo? Será eu que estou sendo aprovado pelo nosso Salvador Jesus Cristo, irmão? Isso é para nós refletir na nossa vida, irmão. O que a gente estamos fazendo, irmão? Se a gente estamos aprovado por nosso Salvador Jesus Cristo, irmão, deixa que qualquer pessoa que fale o que quiser, irmão. O que é importante é você e Deus, irmão.
É você inteiro, irmão. A salvação ela é tão maravilhosa assim, irmão, porque eu sou casado com a minha esposa, mas eu não posso nem salvar nem minha esposa, irmão. Eu não posso, nós vivemos em comunhão, mas eu não posso salvar minha esposa, irmão. A salvação é individual, irmão. Nós vivemos num coletivo, mas a salvação é individual, irmão. Eu não posso salvar minha esposa, nem minha esposa pode me salvar, irmão. Nós vivemos em comunhão. Esse é o evangelho do nosso Deus, irmão. Porque naquele grande dia nós vamos prestar conta do nosso Deus. Tudo que a gente fez aqui nessa terra, tudo de bom e de melhor, irmão. Sabendo que a gente vai fazer coisa que não agrada ao nosso Deus. Mas naquele grande dia, se você fazer muito mais o bem do que o mal, irmão, a balança vai pesar, irmão. Porque nosso Deus, Ele só está lá no céu, lá só notando tudo para a gente fazer, irmão. Às vezes você pode até estar pensando, irmão, nesse culto aqui, irmão, tem um tanto de irmão, Deus não está aqui, irmão. Mas naquele grande dia, irmão, Ele vai abrir o livro lá, irmão, e vai falar, irmão, tal dia, isso, lá no Colônia lá, teve aqueles irmãos, falaram isso, falaram tudo isso aqui, irmão. E não tem como a gente não falar que não teve, irmão, porque durante o nosso Deus nós não esconde nada. Aí nós escondemos as pessoas aqui, né? Eu posso esconder algo da minha esposa esconder algo de mim, mas diante do Todo-Poderoso, irmão, nós não escondemos nada. Nada, irmão. Deus quer que a gente seja verdadeiro com Ele. Seja verdadeiro com o nosso Deus, irmão. Vamos ser verdadeiro com Ele. É a palavra que Paulo colocou assim no nosso coração, irmão. Que a gente seja aprovado pelo nosso Deus, irmão. É aprovado pelo nosso Deus, irmão. Amém, irmão? Essa é a palavra que eu tenho que falar com o irmão, que eu tenho que deixar exclusivamente para mim, né? Porque essa palavra primeiramente tem que ser para mim, depois para os irmãos, né, irmão? Porque aqui nós somos o corpo de Cristo, né, irmão? E às vezes as pessoas pensam que é fácil você subir aqui, irmão. Mas eu estou com as pernas bambas aqui, irmão, porque isso aqui é responsabilidade, irmão. Está diante dos irmãos, falando com os irmãos aqui, você pensa que é fácil, irmão? Se falar qualquer besteira aqui, irmão, eu vou ser cobrado, irmão. Nós, irmão, todos nós somos cobrados pelas nossas atitudes, irmão. Todos nós somos cobrados pelas nossas atitudes, irmão. E aqui é pior ainda, porque eu estou falando para os irmãos. Não estou falando só para mim. Quando estou falando para mim, é para mim mesmo. Mas estou delegando algo para os irmãos, irmão. No nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Mais, como se fala, mais grave ainda, né, irmão? É 2 vezes, irmão. Amém, irmão? É que eu tenho que falar isso para os irmãos aí, que fiquem com essa palavra, irmão, de ser aprovado pelo nosso Deus, independente do que as pessoas acham da sua vida. Olhe para o nosso Salvador Jesus Cristo, irmão, porque o mais importante é Ele. É Ele que não vai nos salvar. Ninguém não vai nos salvar, irmão. Quem vai nos salvar é o nosso Salvador Jesus Cristo, irmão. Ele é o único. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro além dele, irmão. Não tem outro. Pode ir, igual o Paulo falou, pode vir até um anjo aqui, irmão. Um anjo ninguém vai salvar ninguém. E vai salvar é só o nosso Salvador Jesus Cristo. Ele é o único que tem o caminho entre o céu e o Pai, irmão. Outro, ninguém tem esse direito. E o nosso Pai Todo-Poderoso tem toda a autoridade do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele é o único que tem a chave do céu e do inferno. É Ele, todo o controle está na mão dele, não foge nada do controle do nosso Deus. Às vezes não fugimos daqui do mundo, irmão. Mas no controle do nosso Deus não foge nada, irmão. É nada que não foge, irmão. O ímpeto se prostra durante o nosso Deus, no tempo dele, irmão. Não tem rei do rei que se... Principalmente no último dia, né, irmão? Que todo joelho vai se dobrar perante o nosso Deus. Não tem joelho. Hoje em dia, só a gente, alguns dobram o joelho, né? Mas naquele grande dia, irmão, todo joelho vai dobrar o joelho e vai ter que reconhecer que Jesus é o Salvador, irmão. Ele é o escolhido. E, irmão, é o que eu tenho de falar. Amém, irmão? Amém. Agradeço a minha oportunidade aqui no Salvador de Deus. Deus abençoe, diácono, irmão Dil, com essa palavra. Quero agradecer por esse casal. Deus abençoe vocês. Que vote sempre. Tá bom? A porta está aberta aí para o senhor e para a senhora. Tá bom? Vamos orar, irmão? Eu vou aqui orar. Quero chamar o irmão
Aproveitando o irmão Zé Santana, né, para dar a bênção apostólica. Tá bom, irmão Zé? Senhor nosso Deus, poderoso Pai, Santo e Criador dos céus e da terra, glorificado o teu nome, Jesus. Meu Deus, muito obrigado por esse momento, por essa noite tão agradável aqui na tua presença, pela vida de cada irmão, Senhor Jesus Cristo, que se encontra aqui nessa noite. Meu Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela vida do diálogo, irmão Nilson. Senhor, continua, Pai, abençoando o teu servo, usando o teu servo. Agora, Senhor Jesus Cristo, despede o teu povo em paz, cada um para os seus lares, dando livramento, Senhor, aquele que vai de carro, aquele que vai a pé, dando livramento de morte e de acidente. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito, a consolação, o grande amor de Deus, nosso Pai, e o grande amor de Deus, e as consolações do Espírito Santo, seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam? Amém. Terminado.